Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. William Shakespeare, o grande poeta inglês, era muito admirador da leitura dos Salmos e de toda a poesia hebraica. E em uma certa oportunidade, lendo o Saltério e expressando as emoções que os Salmos revelam, o William Shakespeare declarou sobre os Salmos o seguinte, trazendo para uma perspectiva contemporânea ao seu tempo e para o sofrimento da vida. Ele disse o seguinte: novas viúvas cada manhã choram, novos órfãos soluçam, novas dores no céu batem. As tais ressoam como se sofresse juntamente com todos. As mesmas sílabas emitem dor. O que Shakespeare está nos informando é que, em sentido mais abrangente, os Salmos e a vida nos ensinam que o sofrimento é inevitável. Os Salmos não mascaram a realidade do sofrimento. E é interessante percebermos que, nos Salmos e na vida, o sofrimento é algo recorrente. O que os Salmos em série têm a nos informar é que sim, nós sofremos. Eu abri essa série falando para vocês que nós temos dois grandes blocos que dividem o Saltério. Um bloco fala sobre lamento, outro bloco fala sobre louvor. E essa é a dinâmica da nossa vida. Geralmente nós estamos ou lamentando ou estamos cantando. A verdade, meus amados irmãos, é que nós podemos resumir a nossa história entre louvor e lamento. E veja, Eugene Peterson, comentando os Salmos, ele vai falar algo que chama muito a minha atenção. Segundo Peterson, nos Salmos, a oração é sempre de linguagem elementar, ou seja, não há pompa e não é uma linguagem avançada. Segundo ele, os Salmos são o meio pelo qual a nossa linguagem se torna honesta, verdadeira e pessoal. Ele finaliza dizendo o seguinte: por isso, assim como nos Salmos, as nossas orações devem ser resumidas sempre em duas palavras: socorro e obrigado. Orações básicas, sobretudo honestas. E sejamos sinceros, meus amados irmãos, tanto nos Salmos como nas nossas vidas, as nossas orações basicamente são socorro e obrigado. Esse talvez seja o retrato da nossa fé e da nossa existência. Ou estamos clamando por ajuda divina, ou estamos agradecendo. Ou estamos clamando a Deus pelo seu socorro, ou estamos louvando a Ele pelos seus benefícios. Ou quando não, estamos fazendo as duas coisas, clamando por ajuda e já agradecendo pelo livramento. Os Salmos, meus irmãos, dentre outras coisas, vão recentralizar verdades básicas sobre o sofrimento que o falso evangelho tenta incutir na nossa mente. Quem nunca passou por uma sinagoga de Satanás que se diz igreja e encontrou uma faixa lá escrito: venha para Jesus e pare de sofrer. Mas ao nos depararmos com a realidade da Bíblia, perceberemos que o sofrimento ele é pertinentemente insistente.
A falsa igreja diz: venha para Jesus e pare de sofrer. Paulo disse a Timóteo: venha para Jesus e sofra comigo como um bom soldado. Então veja, meus amados irmãos, diante disso é necessário, pastor Fábio, afirmar que sofrimento não é karma, não é maldição hereditária, não é praga. Pastor, e por que o sofrimento existe? Ele existe porque nós vivemos em um mundo pós-Gênesis 3. E em razão do pecado, nós sofremos. Portanto, irmãos, o pecado é inescapável. Que mensagem coach para você começar a semana. Mas eu não posso maquiar a realidade para você. O problema é que essa, entre aspas, teologia que nos é incutida através dos teleevangelistas da fé, é que você não pode sofrer. E essa verdade, ou esse sofisma que se instalou no nosso meio, revela que do ignorante bem intencionado ao charlatão mau caráter, os evangélicos no Brasil acreditam que de algum modo nós podemos evitar, retardar ou até mesmo extirpar o sofrimento. É o que vai ensinar a famigerada teologia da prosperidade. Mas a verdade, irmãos, é que do lado de cada eternidade, a vida não é indolor. Nós passaremos por angústias como essa de Davi no Salmo 3. Nesse exato momento, aqui e agora, há pessoas passando por sofrimentos dos mais variados. Os sofrimentos pelo qual nós passamos, eles variam de natureza, intensidade e duração. Mas a verdade é que todos nós passamos por ele. E está aqui Davi, inaugurando o seu saltério, o primeiro salmo de Davi. Olha que interessante. Davi poderia, ou o autor dos salmos, poderia colocar o Salmo 23 para Davi estrear, falando sobre o bom pastor, ou quem sabe qualquer outro salmo de guerra, ou um outro salmo que fosse mais belo na sua poesia. Não. A estreia dos salmos de Davi é exatamente o salmo da dor, do sofrimento, do momento mais angustiante da vida de Davi, como falou aqui o presbítero Jackson, no momento em que ele está sofrendo perseguição do seu próprio filho. E veja, irmãos, o que Davi vai fazer diante do sofrimento é lamentar. E eu falei para você, na primeira jornada do capítulo 1, que existe uma diferença entre lamentar e murmurar. Porque lamentar é reclamar para Deus, e isso é válido. Afinal de contas, há um livro na Bíblia chamado Lamentações. Murmurar é reclamar de Deus. Então, se lamentar é reclamar para Deus, murmurar é reclamar de Deus, quando eu lamento, eu estou entregando a Deus o que está angustiando o meu coração. Quando eu murmuro, eu estou dizendo para Deus que Ele não é Deus suficiente para resolver aquilo que eu quero que Ele resolva. Então veja, meus amados irmãos, a palavra murmuração, ela está ligada a uma ideia de falar baixinho. Porque geralmente as nossas murmurações não são gritos estridentes, mas palavras balbuciadas de indignação contra Deus. Você não se levanta e grita, eu odeio Deus, mas de forma a murmurar. Nós colocamos Deus à prova quando não confiamos plenamente no seu poder. Eu ouvi uma frase uma vez, pastor Fábio, que me marcou bastante. Um certo pastor disse que murmurar é afirmar que no lugar de Deus você faria melhor. Murmurar, reclamar de Deus, é dizer para Deus que no lugar dele você faria melhor. Pessoas murmurentas ou murmuradoras geralmente se queixam de Deus, do outro e até de si mesmo. São insatisfeitos crônicos e vivem sempre a síndrome do nunca e nada está bom o suficiente. O lamento, pelo contrário, nos faz reconhecer que nós não dominamos a nossa vida. E quando lamentamos para Deus, nós estamos reconhecendo e dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. E por isso eu vou colocar diante de Ti aquilo que está angustiando o meu coração. Eu acho que você consegue perceber bem a diferença entre lamentar e murmurar.
que sejamos ou que tenhamos uma fé inteligente que seja baseada em desenvolver uma fé que sabe lamentar, mas que não vai jamais, e em hipótese alguma, murmurar contra Deus e contra a sua soberania. O Salmo 3 é tão tremendo, irmãos, que eu resolvi chamá-lo de um guia devocional para o sofrimento. Porque nós estamos aqui diante de um texto que nós percebemos que são lágrimas escritas. Literalmente dores da alma de Davi, mas que ao mesmo tempo, Paulo, revela uma questão devocional interessante sobre o rei Davi. É que no sofrimento Davi ora, no sofrimento Davi canta, no sofrimento Davi tem atitudes devocionais que eu e você precisamos aprender com elas. E veja, meus amados irmãos, um devocional para o sofrimento. É isso que nós temos diante do Salmo 3. Não à toa, o Salmo está colocado exatamente na entrada do saltério, introduzindo o tema do lamento que vai ser recorrente no livro dos Salmos. Veja, mais de 1/3 dos Salmos consiste em salmos de lamento. 42 são salmos de lamentos individuais, pessoas se queixando. 16 são lamentos nacionais, a nação se queixando. O Salmo 3, ele é tão tremendo, porque ele abre para nós uma janela com vista ampla para a alma de um dos homens mais fantásticos da história, Davi. No Salmo 3, nós temos a alma de Davi desnudada diante de nós. O grande rei de Israel, talvez o maior símbolo de uma nação, neste salmo, se rende totalmente a Deus, abrindo a sua alma e colocando ela diante do Senhor. Veja, irmãos, aqui nós temos acesso às emoções mais intensas do coração do rei Davi, no momento mais difícil da sua vida. A Bíblia é interessante, porque ela faz questão de mostrar para nós a vulnerabilidade dos seus heróis. A Bíblia não é uma história da Marvel, da DC, não, que coloca os heróis sempre em posições inquestionáveis, em posições invencíveis. Pelo contrário, a Bíblia mostra que os seus grandes heróis também são seres humanos como eu e você, que temos medo, passamos por angústia, mas sobretudo confiamos em Deus. O Salmo 3, ele indica o autor, a situação e a história. Diz que foi inspirado por Davi. E na epígrafe do texto está aí escrito: Salmo de Davi quando ele fugiu de Absalão, seu filho. O Salmo 3 é interessante que ele é uma oração matutina, ou seja, feito pela manhã por Davi. Enquanto o Salmo 4 é uma oração vespertina, feita à noite. É interessante que Davi fez 2 poemas nos dias mais sombrios da sua vida. Salmo 3 e Salmo 4. Tanto o Salmo 3 e o 4 possuem semelhanças interessantes. Ambos foram escritos por Davi em meio a essa aflição. Logo, os 2 salmos formam apenas um conjunto de oração. O Salmo 3, como falei para vocês, é um salmo da manhã, matutino. Já o Salmo 4 é um salmo que Davi orou à noite. O Salmo 3, olha que interessante, destaca a confiança do justo em meio à aflição. Já o Salmo 4 mostra que o ímpio, ele confia nele mesmo e por isso despreza o Senhor. O Salmo 3 mostra que o justo confia tanto em Deus que ele dorme em meio à aflição. Já o Salmo 4 mostra que por sua maldade o ímpio perde sempre o seu sono, e o seu sono é comprometido. O importante, irmãos, é entendermos que tanto o Salmo 3 como o Salmo 4 trazem uma mensagem muito clara, e a mensagem é essa: Deus cuida daqueles que são seus. Amém, igrejinha? Deus cuida daqueles que são seus, e aqueles que desfrutam de um relacionamento de aliança com o Senhor não têm motivos para temer, mesmo em meio ao sofrimento iminente. É interessante a estrutura do Salmo, como ele está se dividido. A estrutura do Salmo 3 mostra 8 versos, 4 estrofes, e cada estrofe dividida com 2 versos. Aqui nós temos um arranjo didático, intencional, provocativo, que vai despertar em nós algumas implicações
a partir desse texto. Os 2 primeiros versos são lamentos sinceros de Davi. Dá para ver aí no texto. O versículo 1 e o versículo 2 são lamentos da alma. Davi não vai fazer aquela oração enfeitada, aquela oração que se imposta à voz, que se usa palavras para impressionar Deus. Pelo contrário, Davi, nos versos 1 e 2, diz: Senhor, muitos são os meus adversários. É um lamento sincero. Nós estamos diante de um Davi honesto consigo mesmo e com Deus, que não falseia os fatos, não maqueia a realidade, mas derrama a sua alma angustiada diante de Deus. E a pergunta é: quantas vezes nós temos feito o mesmo? Quantas vezes temos levado para Deus as nossas queixas, antes de levar para a rede social? Quantas vezes temos dito isso para Deus, confiando que Ele é fiel para aliviar a nossa carga? Na segunda estrofe, do verso 3 ao 6, nós encontramos aqui a profunda confiança de Davi. Ele confia em Deus. Mesmo diante de um cenário tão hostil, Davi confia em Deus. Ele vai contrastar a observação que ele faz melancólica acerca das suas aflições com a confiança inabalável e a certeza que ele tem em Deus, ao qual ele espera. E por fim, a última estrofe fala de uma oração por livramento, o reconhecimento da soberania de Deus. Versos 7 e 8. Davi sabia que a eficácia da sua oração não estava nas suas palavras, pelo contrário, estava no poder de quem governa soberanamente todas as coisas. Que didática devocional que nós encontramos no Salmo 3. Davi abre esse salmo dizendo: Senhor, muitos são os meus adversários. Muitos são os que se rebelam contra mim. Veja, os 2 primeiros versos do Salmo, Davi vai destacar a quantidade e a malícia dos seus inimigos. Eles são muitos e eles são maus. Essa é a realidade do justo nos dias atuais. Nós vivemos em uma sociedade má e que se multiplica em iniquidade. Outro detalhe interessante é que quando nós olhamos para a Bíblia, nós veremos que Davi tinha vários inimigos, desde os seus irmãos, o seu pai que o tratava com desprezo, aos famosos gigantes da história de Davi, ao seu próprio rei Saul que o perseguia. Só que agora o detalhe é que nós vamos perceber que Davi está enfrentando gigantes que eram tanto os de fora como os de dentro de casa. E eu quero chamar a sua atenção para um fato, é que o fato de você não ser inimigo de alguém não quer dizer que alguém não seja o seu inimigo. Veja, Davi não arrumou briga com ninguém. Davi estava em paz, de boa com todo mundo, não tinha ninguém como inimigo, mas isso não quer dizer que os outros não tinham Davi como inimigo. Davi entrou numa briga sem saber, ele matou um gigante, salvou a nação. As mulheres cantaram: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Aí o que aconteceu? Saul ficou com raiva de Davi por ciúme, por inveja, por causa da canção. Então, o fato de você não ter ou não ser inimigo de alguém não quer dizer que alguém não seja o seu inimigo. Só que veja, irmãos, a questão aqui é que o inimigo de Davi não era mais um gigante, não era um exército, não era um irmão, mas era o seu próprio filho. Você consegue imaginar um filho se levantando contra o pai e declarando guerra aberta, não velada, contra o seu pai? Os adversários de Davi se multiplicaram tanto que agora ele se tornou o seu próprio filho. É interessante que o texto vai dizer, Davi declara: Senhor, muitos são os meus adversários. O equivalente grego para adversário é caluniador. É o mesmo termo aplicado ao diabo. E é exatamente essa a estratégia usada por Absalão. Ele calunia o seu pai. Diz a Bíblia, em 2 Samuel 15:6, que ele, na porta do palácio do pai, roubava, seduzia o coração das pessoas contra o pai. E olha a ironia dramática do texto. O seu nome é Absalão, ou Avshalom, pai da paz. O pai da paz trouxe guerra contra o próprio pai. Agora Davi está
angustiado, irmãos, porque o seu filho se levanta contra ele. E de acordo com o Talmud judaico, o Salmo 1 e 2 descrevem os últimos dias. O Salmo 3 apresenta um sinal dos últimos dias, que são filhos se levantando contra os seus pais. É interessante que a última profecia do Antigo Testamento sobre o Messias, no livro de Malaquias, é que ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, porque a Bíblia já olhou para o nosso tempo e já sabia que essa relação entre pais e filhos seria uma relação conflituosa. Absalão, filho de Davi, chegou a Jerusalém, chamou os adversários de seu pai, tentou tomar o trono, dar um golpe de estado. O rei de Israel saiu da cidade chorando, desesperado, andando descalço, angustiado, com a cabeça coberta. É só você ler 2 Samuel 15:30. E no caminho ele vai receber as notícias da traição do seu filho. E é interessante que ele tem que encarar de frente agora os sujeitos que o amaldiçoaram. Irmãos, esse episódio foi sem dúvida um dos piores dias da vida de Davi. As palavras do Salmo 3, elas são fortes, porque elas transmitem os pensamentos angustiantes de Davi. O tom que Davi usa aqui, tão intensamente forte, obrigado, pastor, é porque observe que ele estava cercado por uma angústia tremendamente complicada. Nós perceberemos, irmãos, que a oração, por vezes, ela é proporcional à circunstância. Sim ou não? Já parou para pensar que não é à toa que você ora mais quando está sofrendo mais? E eu repito a frase do reverendo Augusto Nicodemos, ele falou que se o sofrimento te fez orar, já valeu a pena. Como eu amo essa frase. Se o sofrimento levou você para orar, essa experiência de sofrimento já valeu a pena. Davi diz no verso 2: são muitos os que dizem ao meu respeito, Deus nunca o salvará. É interessante que repetidas vezes no saltério, os inimigos de Deus supõem que Deus não sabe, não se importa e não agirá para aliviar o sofrimento dos seus amados. Eles estão sempre dizendo, Deus abandonou vocês, Deus não liga para vocês. Mas a fé sabe que eles estão errados. Veja, irmãos, os inimigos de Davi, eles tinham certeza que Davi estava perdido e que nem Deus iria salvá-lo. Por quê? Porque, na verdade, eles achavam que Deus não estava mais com Davi, mas estava com eles. Veja, Davi, você está perdido. Deus nunca o salvará. Por quê? Porque agora Deus está conosco. E é interessante, meus amados irmãos, que a empáfia e a arrogância de muita gente os convence de que mesmo estando no errado e cometendo erro, Deus ainda é com eles. Tem gente que tem a empáfia de dizer para você, Deus não vai te ajudar, porque Deus agora está comigo. Tem gente que nos vê em circunstâncias adversas e desenham a teologia da prosperidade. Se está em dificuldade, Deus não está mais com você. É exatamente essa a lógica dos inimigos de Davi. Aqui nós temos exatamente o retrato dessa fé maquiada por uma teologia equivocada. Os inimigos vão chegar à conclusão que Davi não estava mais com Deus, ou que Deus não estava mais com Davi, porque Davi estava passando por uma situação de sofrimento. Não é essa a lógica dos amigos de Jó? Quando Jó passa por seu sofrimento, os amigos de Jó vão dizer, Jó, você deve estar em pecado, alguma coisa você está fazendo. É sempre essa lógica, está sofrendo, tem alguma coisa errada. Está em sofrimento, certamente está em pecado. Está passando por isso aí, você está em desobediência. Só que veja, irmãos, quem pensa dessa forma, desconhece a ideia de que o sofrimento é a estrada que pavimenta o nosso caráter para sermos forjados em Deus. A dor é sinônimo de vida. Vou até repetir isso aqui para você gravar bem essa informação. A dor é sinônimo de vida. Sabia que os leprosos, eles possuíam a vontade de sentir dor?
Por quê? Porque a lepra, ela tirava a sensibilidade na pele do leproso e, portanto, eles não sentiam mais choque, dor. E o que para muita gente parece ser um sonho, né? Não ter mais dor, para o leproso era um desespero, porque é a dor que sinaliza que nós estamos vivos. A Bíblia diz que Deus é Deus dos vivos, ou seja, Ele é Deus daqueles que sentem dor. Então a dor nos lembra que nós estamos vivos. Davi lamenta dizendo: Senhor, eu estou desesperado, mas olha o que ele vai dizer no verso 3. Ele recobra sobre si a confiança e diz: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Em meio ao sofrimento, irmãos, Davi vai revelar a sua confiança no Senhor, através da metáfora do escudo. Cercado por todos os lados, Davi revela quem é Deus para ele. E quem é Deus para Davi? A resposta é: Deus é o seu escudo. Veja, por todos os lados flechas, dardos e armas de ataque. E Davi toma Deus por seu escudo. Já parou para pensar que escudo é uma arma de defesa? Você não ataca usando escudo, você somente se protege, você só se defende. Deus é defesa para Davi. Deus é defesa para os seus servos. Deus é defesa para nós. Davi toma Deus por defesa, e nós precisamos aprender é que nas batalhas da vida, o cristão aprende a atacar se defendendo. Afinal, a nossa fé é apologética. A palavra apologia significa defesa. A nossa fé não ataca, a nossa fé se defende. Você não precisa atacar a fé de ninguém, basta defender bem a sua. Em meio às circunstâncias da vida é a mesma coisa. Já parou para pensar que a todo tempo a vida nos cobra revide, vingança, ataque? Só que o texto bíblico nos convida a sermos como ovelhas. O Salmo 23, nós vamos chegar lá ainda nele, vai nos relacionar com ovelha. E ovelha é um dos poucos animais que não possui instinto de ataque. A ovelha só se defende. E a pergunta é: pastor, por que é que nós não atacamos? E a resposta é muito óbvia: porque Deus é o nosso escudo, ou seja, Ele é a nossa defesa. O que Davi está dizendo é que ele não confia em si mesmo, mas ele confia totalmente em Deus. Por isso ele não ataca, ele sabe se defender. Deus é quem o justifica. Davi ainda diz que ele és a minha glória. Veja, Davi havia sido envergonhado, arruaçado, saiu de Jerusalém com a cabeça coberta, fugindo, sinal de vergonha. Mas ainda assim Deus é a sua glória. O mundo não entende isso. Como nós somos humilhados, achincalhados, envergonhados, ainda assim nós confiamos que Deus é a nossa glória. Não há vaidade em nós. Matthew Henry, comentando esse texto, falou que Davi saiu aqui vencedor, ainda que sofredor. Por quê? Porque Davi saiu humilhado, e sempre que saímos humilhados de qualquer situação, nós saímos vencedores. Não há espaço para vaidade aqui, Davi. A sua glória não é a sua coroa, não é o seu trono, não é o seu palácio. A sua glória é o Senhor. Veja que o guia devocional do sofrimento, irmãos, vai nos levar a esse caminho de humildade. A palavra glória no hebraico é kavod, literalmente peso. É o contrário de vanglória. Já parou para pensar na palavra vanglória? Uma glória vã, sem peso. A glória de Deus não, é um peso. Davi estava vulnerável e sob ataque, mas Deus é seu peso, sustento, em quem Davi pode confiar. É interessante perceber ainda que ele vai dizer que me fazes andar de cabeça erguida. Aqui Davi vai mostrar um poderoso contraste. O quadro de tristeza e dor de alguém como ele, com a cabeça coberta, que não olhava para cima, agora vai dar lugar a alguém que tem a sua cabeça erguida, não pelos homens, mas pelo próprio Deus. Veja como a vida é interessante, né, irmãos? Ela tem os seus contrastes em curtos espaços de tempo. Sobre o sofrimento, nós vamos perceber que há duas certezas sobre ele. Primeiro, ele existe, e segundo,
ele não é para sempre. Olha o que Davi está dizendo: eu estou sofrendo, mas o Senhor me faz andar de cabeça erguida. Ou seja, o meu sofrimento é real, eu aceito, mas ele tem prazo de validade. Como diz o poeta, toda dor é por enquanto, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Já parou para pensar que a gente leu o Salmo 30, verso 5 errado? O texto fala o seguinte, pastor Fábio: o choro dura uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. É isso? Não. O texto fala assim, o choro pode durar uma noite. É uma possibilidade, não é uma certeza. A certeza é, mas a alegria virá ao amanhecer. Irmãos, que nós sejamos maduros para encarar o sofrimento, mas que nós não sejamos viciados nele, mas na alegria do Senhor, que é a nossa força. Davi vai continuar a sua oração, e no verso 4 ele diz: ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Interessante, irmãos. Davi, ele lamenta, demonstra a sua confiança, e agora ele ora. Olhe, esse aqui deve ser o nosso guia devocional no sofrimento: lamentar, confiar e orar. Lamentar, confiar e orar. A pergunta é: e por que é que nós oramos tão pouco? Por que é que nos relacionamos com a oração tão vagamente? E a resposta é: porque nós confiamos pouco. Oramos pouco porque confiamos pouco. Nós estamos acostumados a resolver as nossas dores e sofrimentos com métodos humanos, do nosso jeito, da nossa forma, na força do nosso braço, da nossa capacidade. Odiamos orar porque amamos ser os controladores da nossa vida. Já parou para pensar que orar é sobretudo um ato de humilhação? Você se prostra, você se ajoelha e você diz assim: Senhor, eu não consigo mais. Ou seja, é o Senhor. É um ato de humilhação, tipo assim: eu até aqui deu, então estou orando porque o Senhor pode mais. A confiança de Davi, irmãos, o leva a orar. E veja o que ele vai dizer: ao Senhor clama em alta voz, do seu santo monte ele me responde. É interessante que Davi estava no deserto fugindo. Deus no santo monte, o Monte Sião. E aí é interessante que a geografia bíblica aqui aponta Deus no alto monte Sião, Deus no alto, Davi no deserto, Davi no baixo, Davi embaixo e Deus no alto. A ideia aqui é mostrar que haveria uma distância entre ambos, mas pelos méritos de Cristo, Deus não está longe de nós, mas Ele é socorro bem presente na hora da angústia. O verso 5 é a estrofe central desse texto, e sobre ele eu queria caminhar para a conclusão. Olha que texto maravilhoso, verso 5. Eu me deito e durmo. Amém, irmãos? Dormir é uma bênção, né? Thaís ama dormir. Agora, grávida, ela tá com sono agora, inclusive, né? Vou correr aqui para não... né? Olha o que Davi vai dizer: eu me deito e durmo. Só que veja, a gente enfoca a questão do sono aqui no texto, e deve ter foco nisso aqui, mas não é só sobre isso que o verso 5 fala. Fala sobre 3 coisas: deitar, dormir e torno a acordar. Então Davi está falando aqui que Deus que o sustém, o faz deitar, dormir e acordar. Veja, irmãos, este é o resultado da oração, Doda, e da confiança de Davi. Davi confia tanto que ele dorme. E Davi, ele vai expressar a sua confiança em Deus, não apenas dormindo, mas segundo o texto, ele vai expressar a confiança deitado, dormindo e acordando. Deitado em sinal de confiança, dormindo em sinal de descanso e acordado em sinal de prontidão. Deus o sustenta, seja dormindo, deitado ou de pé. É interessante, irmãos, que em momentos de vulnerabilidade, os inimigos, eles gostavam, como estratégia de guerra,
atacar sempre logo nas primeiras horas do dia. Se você for aqui a Poço Redondo, lá na Grota do Angico, onde Lampião perdeu a vida junto com seu bando, em julho de 1938, a hora que a volante de João Bezerra, o coronel João Bezerra, ou o tenente João Bezerra atacou, foi exatamente às 5 da manhã. Sol nascendo e foi bala para todo lado. Por quê? Para aproveitar a vulnerabilidade de quem está acordando. Porque eu não sei você, mas para eu acordar de fato e verdade, eu levo umas meia hora reiniciando o Windows aqui, né? Até que a gente acorde mesmo só com um bom café, para a gente estar 100%. Então, os inimigos atacavam exatamente a essa hora, a alva do dia. E veja, meus amados irmãos, pela lógica do texto, Davi fugindo e sendo perseguido, não era recomendado Davi dormir. Tudo o que Davi não poderia fazer era exatamente o quê? Dormir. Só que o texto fala que Davi dorme. Haviam perigos potenciais, mas Davi dorme. Havia perigos eminentes de Davi. Davi dorme. A confiança de Davi estava no Deus de Israel, que não dorme. É interessante que o sono, ele é um assunto recorrente nos Salmos. Exatamente porque o nosso sono está diretamente ligado com as nossas emoções. Sono ruim nos deixa mais estressados, irritados, tristes e mentalmente exaustos. Quem aqui essa semana perdeu o sono por alguma preocupação? Precisa levantar a mão. Ó, tá vendo? Quem aqui essa noite perdeu a noite de sono por preocupação? Por quê? Porque o nosso sono está diretamente ligado às nossas emoções. Geralmente perdemos o sono. E sono ruim é extremamente comprometedor. Se você ler o Salmo 4, verso 8, pastor Fábio, o destaque central do Salmo 4, verso 8, é o seguinte: em paz me deito e logo pego no sono, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Já no Salmo 13, verso 3, o sono possui uma imagem diferente. Olha o que é dito lá: olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Veja, irmãos, para os judeus, o sono é uma antecipação da morte. Eles acreditam que quando dormimos, nós de certo modo morremos, porque nós estamos vulneráveis, e acordamos, revivemos, porque estamos revigorados. O que Davi está dizendo é que em meio às preocupações, Deus é o seu travesseiro. Que bênção, irmãos! O ímpio não sabe essa verdade, ou pelo menos não desfruta dela. Mas você e eu sabemos que em meio às nossas angústias e tribulações, Deus é o nosso sustento, Ele nos faz dormir tranquilos. Em sentido mais amplo, confiar também é descansar. O Salmo 46, verso 10 diz: aquietai-vos. Olha que ordem: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Talvez a ordem de Deus para nós é: desligue o motor das suas emoções e descanse. Interessante, irmãos, que o grande contraste que o Salmo 3 faz do Salmo 4 é que o justo dorme em meio ao sofrimento. Já o ímpio, por sua maldade, ele perde o sono. A insônia é chamada de mal do século. Ela afeta mais de 73 milhões de brasileiros. Pessoas que não conseguem dormir. Existem duas realidades sobre a bênção do sono. Primeiro, dormir, e segundo, acordar. Talvez você seja como eu, ou talvez você seja como Thaís. Thaís, aonde ela chega, ela dorme. Não tem cerimônia não, irmão. Eu lembro que um dia, no velório do esposo da minha tia, a gente conversando lá, todo mundo triste e tal, Thaís sentou assim no meio do velório, no chão, e dormiu. E quando a gente olhou, Thaís dormindo. Eu falei, meu Deus, que facilidade, né? Um dia na praia, da Praia do Forte, lá na Bahia, o sol
meio-dia, a gente tomando banho, porque pagou o carro para estacionar o carro. Falei, agora para aproveitar até o último minuto. A Thaís começou a boiar assim, meio-dia no sol. Eu conversando com ela, de repente eu parei de ouvir a voz dela. Falei, peraí, quando eu olhei, tá já ia assim, boiando, embora assim, dormindo. Meio-dia mesmo, só de 50 graus. Aí eu puxei ela pela perna assim, ela se afogou, que foi, você estava dormindo. Então veja, irmãos, talvez você tenha essa facilidade para dormir, ou talvez seja como eu. Para dormir eu tenho que fazer um ritual, ler, tomar um leite, depois me concentrar, e ainda assim demora para dormir. Mas veja, irmãos, a realidade é que nós podemos ou dormir logo ou demorar um pouco mais. Mas o nosso sono não pode ser afetado pelas situações da vida, no sentido de roubar de nós a paz. Você pode perder uma noite de sono, sim. O sofrimento, inclusive, fará isso. O que não pode é você viver sem paz por não confiar em Deus. Aí você está pecando. Você pode sofrer, se angustiar, passar uma noite em claro, mas se isso virar rotina, meu amado irmão e minha amada irmã, você estará pecando porque você está deixando de confiar no Deus que é o seu sustento. Eu conheço crentes viciados em remédios para dormir. Que Deus te livre disso e que você seja alguém que confia em Deus e sabe que nele você pode confiar. O Senhor nos sustenta, não apenas quando estamos acordados, mas também quando estamos dormindo. Então por que muitos não dormem, pastor? E eu quero responder isso para você. Talvez porque pecam no deitar. Como assim? Olha o que diz o Salmo 4, verso 8. Em paz me deito. Esse talvez seja o ponto, meus amados irmãos. É que tem muita gente deitando sem paz. E por isso o sono não vem. Para deitarmos em paz, é preciso que estejamos primeiramente em paz com Deus e em paz com alguém. Se eu tenho pendência com Deus e com alguém, a falta de sono será retrato da minha falta de fé e da minha falta de paz. Deus é tão bom que eu sempre falo que Deus é como um pai que vai ao supermercado com o seu filho pequeno e deixa o filhinho segurar a sacola de um lado. Aquela cena? Quem está levando o peso todo? O pai. Aí o filho pensa que está levando alguma coisa, mas na verdade é o pai, né? Está levando todo o peso. A criança pensa que está carregando o peso, mas quem carrega é o pai. Eu queria falar isso aqui para você essa noite. Deixe Deus carregar o seu peso. Confie no Senhor. Molde as suas emoções nos salmos. Não era para Davi dormir. Não era para Pedro dormir, irmãos. Leia lá Atos 4. A Bíblia diz que Herodes matou Tiago. E aí, vendo que isso agradou os judeus, mandou prender quem? Pedro. Certamente para matar Pedro. Só que a Bíblia fala assim que Pedro é preso. E quando o anjo do Senhor vem para libertar Pedro da prisão, o que acontece? Pedro está o quê? Dormindo. Mas não é um soninho qualquer não, irmãos, porque a Bíblia diz que para o anjo despertar Pedro, ele teve que tocar Pedro aonde? Na ilharga. E onde é a ilharga, pastor? A ilharga é esse ladinho aqui que a gente tem aqui, ó. Quando bate aqui, você não dá assim, dê no seu irmão para você ver. Não tem como, irmão. É bater aqui, o anjo teve que tocar Pedro na ilharga, porque senão Pedro não acordava. E por que Pedro não acordava? Porque se você ler João 21, quando Jesus ressuscita, ele vai dizer para Pedro, tu não vai morrer agora. Tu ficarás velho, quando tu se converter, ó a promessa, tu ficarás velho e verás os teus irmãos e tal. Por que Pedro não dormiu? Porque Pedro sabia que ele não morreria. A palavra de Herodes é, amanhã você morre. A de Jesus é, você não morre. A pergunta é, em quem nós temos confiado? Qual palavra nós temos dado ouvido? A de Herodes ou a de Jesus? Pedro dormiu, roncou e o anjo teve que tocar na ilharga para acordar. Nós precisamos confiar. No verso 6, Davi diz, não me assustam os milhares que me cercam. Matthew Henry diz que Davi, orando, gemia a palavra de Deus diante de Deus. E o resultado é que não há o que temer.
Olha o verso 7. O verso 7 é o primeiro verso de uma série que nós vamos trabalhar aqui sobre os chamados salmos imprecatórios. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Olha agora, até aí tudo bem, né? Mas olha agora. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Olha que ele vai orar. Interessante, né, irmãos? Que esse é o primeiro salmo de imprecação, ou os salmos imprecatórios. Esse desejo de punição de Davi é chamado de salmos imprecatórios. O que são? A palavra imprecação significa desejo expresso de algo, que algo mal aconteça a um ser ou alguém. Praga, maldição, vociferação. Agora, esses salmos, eles possuem uma linguagem forte, e você vai ficar assustado. Por exemplo, olha o que diz o Salmo 137, versos 8 e 9. Feliz aquele que pegar os seus filhos dos inimigos e esmagá-los contra a parede. Olha o que diz o Salmo 140, verso 10. Caiam sobre eles brasas vivas e sejam atirados no fogo. Orando. A pergunta é, pastor, tais palavras não geram um conflito ou um questionamento? Será que esses salmos não vão de encontro à ética do Novo Testamento, aonde Jesus disse para amar os inimigos? E a resposta é: parece que alguém diz, é melhor tirar esses salmos da Bíblia. E a gente não só lê esses salmos, como a gente ora esses salmos, a gente canta esses salmos. Porque para nós, irmãos, isso pode ser escandaloso, e a pergunta é, por que tem salmos como esse? E a resposta é, porque nós, enquanto seres humanos, nos iramos. Ou você é algum tipo de santo que eu não conheço, que nunca se irou? A gente se ira no trânsito, a gente se ira no trabalho, a gente se ira na escola, na faculdade, na igreja. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E veja, irmãos, por favor, não me interprete mal, mas a ira é um sentimento válido. Porque a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Então é válido se irar, o pecado é ser dominado pela ira. É natural que você se ire. O pecado é quando você é dominado pela ira, vai além do que a Bíblia ordena, e você peca por revidar, por se vingar. E estes salmos vão nos ensinar muita coisa. Primeiro, quem tem moldado a sua ira no trânsito, no trabalho, em casa? Os palavrões? Os xingamentos? O sentimento de vingança? Uma recomendação que eu dou para você: deixe que os salmos moldem a sua ira. Está irado? Leia os salmos e fala, Senhor, arrebenta os dentes desse miserável. Mas não deixa que eu faça isso, porque se eu fizer, eu vou preso. Nós devemos moldar a nossa ira em Deus, irmão, e não na nossa força, porque na sua força você faz besteira. Veja, o pedido dos salmistas não é de fazer justiça com as próprias mãos, mas de deixar a vingança com o Senhor. Ele está expressando o que ele sente, mas não está falando assim, eu vou fazer, mas Senhor, faça. Se o Senhor fizer, certamente o Senhor fará melhor que eu, e não fará do meu jeito, mas conforme lhe apraz. Veja, irmãos, Gordon Fee e Douglas Stuart, dois teólogos respeitados, vão dizer o seguinte, eles vão fazer uma distinção entre a prática do amor e sentir amor. Segundo eles, é o que você faz por alguém, não o que você sente, que determina o seu amor. Cristo nos exortou a praticar o amor, não sentir amor. Então, em outras palavras, é lícito expressarmos nossa ira diante de Deus e ainda continuar a praticar amor para com os nossos inimigos. Em outras palavras, os salmos imprecatórios não são salmos de maldição. São salmos que mostram para nós que é lícito nos irarmos, mas levarmos a ira para quem?
para Deus. Veja que eles sempre aparecem em contextos de oração. É como se o salmista, para resumir, em outras palavras, dissesse: Senhor, meu desejo é esse, mas eu não faço. Por quê? Porque o Senhor é o meu escudo. Então eu peço que o Senhor faça, não que eu faça. Isso é moldar a nossa ira, irmãos. Isso é moldar os nossos temperamentos. Davi diz: levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Duas expressões denotam o prelúdio dos salmos imprecatórios. A primeira é: até quando? E a segunda: levanta-te. Sempre você vai encontrar essas duas expressões. Até quando, Senhor? Como que alguém fala: Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? E a outra é: levanta-te, Senhor, denotando urgência para que Deus o resgate. Aí Davi fala: Senhor, quebra o queixo do meu inimigo. Literalmente, dá um nocaute nele. Surpreenda ele com um cruzado de esquerda bem no seu queixo. E o queixo, irmãos, é realmente um ponto perigoso. Se você observar aí na internet, canal Combate, os golpes no queixo sempre levam o oponente à lona, sim ou não? Porque a força do soco no queixo, ela pode ir direto para uma região do cérebro chamada tronco cerebral, que são as células do tronco que comandam a consciência. Bateu, irmão, dormiu, é ou não é? Se você ficar aqui assim, ó, você já percebe que já dá uma vontade de dormir. Por quê? O que Davi está falando aqui: Senhor, tira dos meus inimigos a consciência, porque inconscientemente eles tramam contra mim. Arrebenta o dente dos ímpios. Não, pastor, aí é demais, né? Por que Davi ora assim, irmãos? A lógica de Davi é: Senhor, eles querem me devorar. Spurgeon, comentando esse trecho, disse: o Deus de Israel vence nossos inimigos e os torna em leões desdentados. Spurgeon era fantástico por sua capacidade até humorística. Logo, um leão desdentado ou desdentado não pode fazer nada. Verso 8: do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Davi dá para nós a resposta do salmo imprecatório. O que ele vai dizer? Do Senhor vem, ou seja, é o Senhor que faz, não é Davi. Não é Davi que dá soco no queixo do inimigo. Não é Davi que desdenta os dentes do inimigo. É Deus, e se Ele quiser. O Salmo 3 começa com uma oração e termina com uma oração. Como destacou aqui o presbítero Jackson na abertura, ele começa com uma oração individual e termina com uma oração para o povo. Isso é tremendo, irmãos. A bênção do rei é a bênção do povo. É uma bênção coletiva. Não é aquela bênção que só o líder é abençoado, mas o povo está incluso na bênção que Deus derrama. Eu concluo dizendo, irmãos, que Cristo é o verdadeiro rei e nós somos o seu povo. Portanto, nós podemos reler esse salmo com as palavras nos lábios de Jesus. Pastor, e qual é a semelhança entre Davi e Cristo nesse salmo? É que, semelhante a Davi, Jesus teve muitos inimigos. Na verdade, o mundo inteiro se opôs a ele. Ele foi crucificado, zombado, assim como Absalão se voltou contra Davi. O mundo que Jesus criou se voltou contra ele. Por isso, esse salmo não é só para Davi, é para todos os que estão em Cristo Jesus. Devemos orar, irmãos, como o nosso rei orou. Devemos... Ela falou aleluia, eu ouvi. Sério, agora ela passou de todos os limites. Agora, papai e mamãe, agora aleluia. Oh, glórias. Concluindo, irmãos, oremos esse salmo como o nosso rei orou, porque ele expressou a sua aflição
e nós devemos expressar a nossa. Irmãos, Jesus, ele sabia expressar a oração. Nós vamos ler ou estudar o 22, e Jesus repete esse salmo na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, se Jesus expressou o seu lamento, por que não nós? Aplicações finais são 3. Como Davi, nós temos orado com constância, seja manhã ou noite. Segundo, nosso sono tem sido bênção ou maldição. Terceiro, nós conseguimos projetar a nossa ira em Deus, ou na esposa, ou no esposo, ou no filho, ou no quem quer que seja. Deixe os salmos moldar a sua ira. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos reagir. Reagir a esse sermão, orando, cantando e vivendo.